Olá pessoal, eu sou a Daniele de Oliveira Fornaziero, eu sou orientada pelo professor João Anderson Fulan e co-orientada pelo professor Sérgio Henrique Vanucci Leme de Matos. O título do meu presente projeto é A Incidência de Enchentes e sua relação com a qualidade da água da subbacia do Gregório, localizada na cidade de São Carlos, São Paulo. Antes de iniciar, gostaria de ressaltar que esse projeto teve os recursos aprovados pelo CNPq e terá início no mês de setembro. Primeiramente, a proposta do projeto surgiu devido aos constantes episódios de inundação que estão ocorrendo nos últimos anos. O objetivo principal é realizar um monitoramento da qualidade da água na subbacia do Gregório, localizada na cidade de São Carlos, São Paulo, nas estações de seca e principalmente na chuvosa. A metodologia utilizada será medir a qualidade da água com indicadores físicos e químicos, como temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH e condutividade, além de indicadores biológicos como macroinvertebrados bentônicos. Olá a todos, eu sou orientador da Daniele, professor João Anderson Fulan, e farei algumas participações durante a apresentação. A Daniele acabou de comentar que serão analisadas as variáveis físicas e químicas da água. Nós utilizaremos uma sonda multiparâmetro que, através de um sensor, consegue medir diretamente na água as variáveis que nós colocamos como importantes no projeto, como pH, condutividade, oxigênio dissolvido e também a temperatura. Além disso, nós amostraremos os macroinvertebrados bentônicos semelhante a essa, uma draga Van Veen. Ela foi escolhida em função dela permitir a coleta de grande volume de material, praticamente 3 litros de volume, e também da possibilidade dela ser usada na estação chuvosa. Os resultados esperados são que nos períodos com menor precipitação, os pontos de amostragem que apresentem maior ocupação humana no seu entorno possuam uma qualidade inferior em comparação com os pontos de menor ocupação humana. A redução da qualidade da água nesses locais mais habitados poderá ser identificada por fatores ambientais, como condutividade e por bioindicadores. Além disso, no período chuvoso, nos pontos onde há maior ocorrência de inundações, é esperado que a qualidade da água seja menor, devido à intensa carga de poluentes que é arrastada ao longo do córrego. Os resultados esperados que a Daniela acaba de comentar, eles foram obtidos a partir de trabalhos anteriores, semelhantes ao que nós iremos fazer, inclusive um sobre macroinvertebrados bentônicos como indicadores da qualidade da água em rios e reservatórios da bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, São Paulo, pela aluna Daniela Cambeses Pareschi, sob orientação da doutora Takako Tundizi. Esse trabalho é importante porque nós tínhamos algumas dúvidas em relação a como é que nós poderíamos associar esses parâmetros físico-químicos com os parâmetros biológicos, como os macroinvertebrados, e nós conseguimos tirar algumas informações que serão muito importantes no nosso estudo. Primeiro, possibilidade de aplicação do índice biótico BMWP, principalmente na estação seca. O BMWP ele permite a avaliação da qualidade de água a partir da presença ou ausência de organismos nos locais de amostragem. Então, a partir da comparação desses organismos amostrados com uma tabela que possui uma classificação desses organismos como sendo mais tolerantes ou menos tolerantes, nós podemos inferir uma classificação para aquele trecho ou para aquele ponto. Segundo, nos locais poluídos por esgoto foram registrados organismos tolerantes como Ligoqueta, Chironomide e Iridina. Então nós esperamos que nos locais onde tenham grande ocupação humana, esses organismos ou esses macroinvertebrados eles sejam os predominantes. Vale destacar que Chironomide ele tem espécies que são altamente tolerantes, como Chironomos, e espécies que são mais sensíveis à poluição. Então, quando a gente coloca Chironomide, nós temos que fazer esse parênteses. E no item 3, os resultados deste estudo mostraram que locais mais preservados e com presença de mata ciliar e baixa condutividade
foram registrados grupos mais sensíveis à poluição, como Ephemeroptera e Trichoptera. Então, esses dois grupos, eles são mais sensíveis à poluição, isto é, se estiver mais poluído, você tem a menor chance de encontrá-los. Aqui nós temos um esquema simplificado do gradiente de tolerância de macroinvertebrados bentônicos. Nós temos espécies sensíveis ou intolerantes, espécies tolerantes e espécies resistentes. Agora a Daniela vai comentar com vocês alguns aspectos dos pontos que vão ser mostrados. Agora, comentando sobre as áreas de estudo selecionadas, podemos mostrar o primeiro local, na qual é o trecho do córrego em seca, localizado próximo ao shopping Iguatemi de São Carlos. E na segunda imagem podemos ver o mesmo trecho do córrego alagado em períodos de chuvosos, na qual podemos perceber que todo o seu entorno fica completamente inundado, sem condições de passagem. Nesse próximo trecho do córrego, próximo ao camelódromo, podemos notar que a água não atinge nem metade do seu limite nos períodos de seca. Já no mesmo trecho, só que no período chuvoso, podemos ver a água invadindo completamente ruas e casas, destruindo o asfalto e muros presentes nas ruas. O próximo ponto a ser analisado é o mercado municipal no período de seca, e na segunda imagem podemos ver o mesmo mercado municipal no período chuvoso, sendo completamente encoberto pela água. Sempre lembrando que antigamente, aqui no meio passava o Rio do Gregório, dando continuidade ao do Camelódromo. E após as pavimentações desse rio, ele se tornou o principal causador das inundações e alagamentos nessa região do centro de São Carlos. É isso, obrigada pela atenção. Olá a todos, eu sou o Fábio e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Uso de ferramentas da gestão da qualidade no manejo de reservatórios. A apresentação está estruturada da seguinte forma: introdução, objetivo, material e métodos, resultados, discussão e conclusão. Partindo para a introdução, nos últimos 50 anos observa-se uma redução da qualidade da água, assim como o declínio dos ecossistemas naturais. Mudanças dos usos da terra e também a poluição estão entre os principais diretores diretos desse processo de degradação. No Brasil, a agricultura, urbanização e mineração estão entre os usos da terra mais impactantes. Essas ações antropogênicas acabam afetando de forma diversa os usos múltiplos das águas em reservatórios. Os índices limnológicos são empregados pelas agências para a realização de um monitoramento, todavia eles apresentam algumas limitações. Surge então a necessidade de se adotar abordagens que possam ser eficazes para o diagnóstico desses sistemas. Neste sentido, merecem destaque as ferramentas do PDCA, Project do Check Act, que elas permitem que você avalie a qualidade e promova melhorias no sistema. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi realizar o emprego das ferramentas de qualidade para favorecer o manejo de reservatórios. Conforme evidenciado na figura, estudamos 4 reservatórios: Barra Bonita, Jaguari, Jacareí, Ituporaranga, Salto Grande. Os dados utilizados nesse trabalho são oriundos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para o período de 2010 a 2019. Foram realizadas 6 amostragens anuais, sendo 3 no período de seca e 3 no de cheia. 11 variáveis foram avaliadas, sendo elas condutividade elétrica, coliformes termotolerantes, cloreto total, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio amoniacal, nitrato, nitrito, oxigênio, pH, fósforo total e turbidez. Ademais, utilizamos 4 ferramentas de gestão da qualidade: checklist, que permite o registro da frequência e também a listagem desses itens, o diagrama de Pareto, que é uma representação gráfica baseada na frequência relativa acumulada das não conformidades, o diagrama de Chikawa, que permite o estabelecimento das causas dessas não conformidades, e a matriz Guth, que favorece a priorização de não conformidades para manejo e intervenção mediante atribuição de notas, 1 a 5. Ademais, utilizamos como valores orientadores valores oriundos da CETESB e da Resolução CONAMA 357, de 2005. Não conformidade nesse trabalho são as concentrações que não atendem ao disposto desses valores orientadores. É importante destacar que Jaguari pertence à classe especial, os demais reservatórios à classe 2.
Eles têm como premissa a promoção dos usos múltiplos da água. Partindo para os resultados, em questão do checklist, no caso de Barra Bonita, as principais não conformidades foram condutividade elétrica, coliforme termotolerantes, DBO, oxigênio dissolvido e fósforo total. P1 e P2 que estão a montante demonstraram os maiores números de não conformidades. Em P3, que está a jusante do reservatório, a gente observa uma redução dessas não conformidades. No caso de Jaguari e Jacareí, novamente a gente observa que as principais não conformidades são coliformes termotolerantes, DBO, oxigênio dissolvido e fósforo total. Novamente, o trecho montante demonstrou o maior número de não conformidades, principalmente o período de cheia, quando comparado com o ponto 2, que fica a jusante do reservatório. Em relação ao Tuporaranga, condutividade elétrica, coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido e fósforo total foram as principais não conformidades. O maior número de não conformidades foi registrado em P1, seguidos de P2 e P3, que ficam a montante do reservatório. Quando se observa P4, que fica a jusante, a gente vê uma redução do número de não conformidades. Por fim, Salto Grande teve como principais não conformidades condutividade elétrica, coliformes termotolerantes, DBO e fósforo total. P1, que fica montante, demonstrou o maior número de não conformidades, quando comparado a P2, ponto localizado a jusante do reservatório. Partindo para o diagrama de Pareto, de forma geral, observamos aqui que fósforo total, condutividade elétrica, N2, coliformes termotolerantes, oxigênio dissolvido e DBO são as principais não conformidades. Elas apresentam o maior número de frequência. No caso de Jaguari e Jacareí, a gente pode ver que essas frequências são no máximo até 70 não conformidades em relação a esses itens listados. Aqui a gente pode ver que 4 variáveis limnológicas correspondem a quase 90% das não conformidades observadas no período avaliado. Se tratando da causa dessas não conformidades, conforme evidenciado aqui no diagrama de Chikawa, merece destaque a entrada inadequada de efluentes domésticos e industriais, a poluição difusa advinda das áreas urbanizadas e agrícolas, problemas estruturais de saneamento ambiental, também temos a degradação da vegetação ripária ao redor desses ecossistemas, nos rios tributários, e também o alto consumo de oxigênio para a degradação da matéria orgânica que entra no sistema. Partindo para a matriz Gucci, mediante conhecimento prévio dos autores, foi estabelecido essas notas, que vai de 1 a 5 para gravidade, G, urgência, U e T, que é tendência. Aqui a prioridade para manejo corresponde às não conformidades fósforo total e coliformes termotolerantes, seguida de condutividade elétrica, também oxigênio dissolvido e formas de nitrogênio. Partindo para a discussão, foi possível observar que as mudanças do uso da terra impactam diretamente a qualidade da água. Essas variáveis limnológicas acabam respondendo de forma distinta a essas pressões antropogênicas, e os reservatórios acabam influenciando a qualidade da água. E todos os processos que ocorrem na bacia hidrográfica acabam influenciando a qualidade da água desses sistemas. Aqui também foi possível constatar a influência da sazonalidade na qualidade da água e nas variáveis limnológicas. As ferramentas aqui empregadas foram úteis, pois demonstram as principais não conformidades, bem como as causas associadas. Aqui também constatamos a capacidade de retenção dos reservatórios, dada a redução das não conformidades após a passagem dos corpos hídricos que formam esse reservatório até a sua saída. Também observamos a influência dos grandes centros urbanos também. Essas ferramentas foram úteis para a limnologia aplicada. Frente a isso, podemos concluir que as ferramentas da qualidade favorecem o manejo de reservatórios. Aqui foi possível identificar os principais problemas relacionados às não conformidades, e isso pode propiciar estratégias e também a promoção da melhoria contínua da qualidade da água desses sistemas. Aqui estão as referências consultadas. Agradeço a atenção de todos. Aqui deixo um contato. Obrigado.
Olá, me chamo Alan Kleber Santos da Silva e estarei apresentando o trabalho intitulado Monitoramento Liminológico da Represa do Rio Preto do Criciúma, Jequié, Bahia. Este trabalho também conta com a participação de Tainá de Almeida Delgado, Fábio Amodeu Lanzac Torra, Tatiane Mantovano e Sérgio Luiz Sonan. Historicamente, os reservatórios artificiais são construídos a partir do represamento de rios, para acumulação de água, com o intuito de garantir uma demanda hídrica a determinada localidade, assim conferindo o abastecimento urbano. Esses ecossistemas são considerados de transição entre o ambiente lótico e o ambiente lêntico, e são de grande importância para os seres humanos, pois além de conferir o abastecimento urbano, são utilizados para a geração de energia elétrica, irrigação, piscicultura, recreação, dentre outras atividades. Porém, com a criação de reservatórios, com a construção de reservatórios, ocorrem determinados impactos ambientais, pois há uma diminuição na velocidade do fluxo de água, há um aumento da profundidade, aumento da largura do corpo d'água, há um maior acúmulo de sedimento, consequentemente, há uma diminuição da transparência de água e, consequentemente, a diminuição da penetração de luz na coluna d'água e ocorrendo a estratificação térmica. O objetivo desse trabalho foi verificar as possíveis mudanças nas variáveis físicas, químicas e índice de estado trófico entre dois períodos distintos de coleta. Um período que compreende o ano de 2015 e 2016 e outro período que compreende o ano de 2018 e 2019. Ambas as coletas foram realizadas na barragem do Rio Preto do Criciúma, no município de Jequié, Bahia. A área de estudo foi o reservatório do Rio Preto do Criciúma, que se localiza na Mata Atlântica, está inserido na bacia hidrográfica do Rio de Contas. Este reservatório se encontra a 15 km de distância da cidade de Jequié e é um dos reservatórios que são utilizados para o abastecimento do município. As coletas foram realizadas em um único ponto, sobre o vertedouro do reservatório. Houve coletas mensais entre o mês de junho de 2015 a maio de 2016 e coletas bimensais entre setembro de 2018 e novembro de 2019. A transparência da água foi mensurada através de um disco de SEG, que foi multiplicado por 2,7. A profundidade total foi verificada com o auxílio de uma corda metrada. Essa corda possuía um peso em sua extremidade. A precipitação acumulada foi verificada através da precipitação mensal do município de Jitaúna, que é um município vizinho ao município de Jequié, porém Jitaúna apresenta um bioma mais similar ao bioma presente no reservatório, que é o bioma de Mata Atlântica, enquanto que o município de Jequié está basicamente inserido no bioma caatinga. As variáveis temperatura da água, potencial de redução à oxidação, condutividade elétrica, pH, turbidez, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos foram mensurados através da sonda multiparâmetro Oriba U52, através de amostragens da superfície para o fundo, de meio metro, e posteriormente foi feita uma média. Com o auxílio da garrafa de Van Dol foi coletada a amostra da água da superfície, uma profundidade intermediária e o fundo. Assim, foi possível fazer as análises de alcalinidade total, material em suspensão, inorgânico, orgânico e total, clorofila A. Consequentemente, esse resultado de clorofila A foi utilizado para se fazer o índice de estado trófico baseado na clorofila A. Essas três amostras de superfície, meio e fundo, foi feita uma média também. Foi feita uma análise de Shapiro-Wilks para verificar a normalidade dos dados. Posteriormente, foi feito um teste de hipótese para verificar se houve diferença significativa entre as variáveis do primeiro período de coleta, 2015-2016, com o segundo período de coleta, 2018-2019. Foi realizado um teste T-de-Student para as variáveis que apresentaram normalidade e um teste não paramétrico de Wilcoxon para as variáveis que não apresentaram normalidade, não apresentaram distribuição normal. Também foi feita uma análise de componentes principais, a PCA, com a matriz de correlação, para verificar a influência das variáveis ambientais sobre os meses dos dois períodos de coleta. Foi utilizado o pacote Vigan do software R para fazer as análises estatísticas.
Verificando o teste de hipótese, foi possível verificar que houve diferença significativa com as variáveis potencial redução de oxidação, clorofila A e transparência da água entre os dois períodos de coleta, 2015, 2016, 2018 e 2019. Através da PCA, foi verificado que o período que compreende 2018 e 2019 teve uma maior concentração de clorofila A e transparência da água, enquanto que o período de 2015 e 2016 teve uma menor concentração de clorofila A, uma menor transparência da água, porém teve um maior potencial de redução à oxidação. Através do índice de estado trófico, foi verificado que o período de 2015 e 2016 foi predominantemente oligotrófico, com 7 das 12 coletas sendo predominantemente oligotrófico, oscilando entre o ultraoligotrófico e o mesotrófico. E foi verificado que o período de coleta de 2018 e 2019 foi predominantemente mesotrófico, com 4 das 8 coletas sendo mesotróficas. Este período oscilou entre o oligotrófico e o eutrófico. A diferença nas variáveis físicas, químicas e índice de estado trófico entre os períodos estudados podem ser reflexo de um aumento da ação antrópica que se intensificou no período de 2018 e 2019, devido ao aumento da urbanização nos arredores e, consequentemente, levando a represa a apresentar um maior nível de trofia. Nota-se uma necessidade em continuar realizando o monitoramento desta represa, pois a mesma vem apresentando diferenças nas variáveis ambientais no decorrer do tempo. Além do que, essa represa apresenta uma grande importância para o município de Jiquié, pois é uma das represas que são utilizadas para o abastecimento hídrico da cidade. Aqui estão as referências. O apoio financeiro. Esse trabalho teve como apoio financeiro a FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo Kate Soares Valente, sou professora da Universidade Federal do Amazonas. Então, o título do trabalho que irei apresentar é Heterogeneidade Espacial e Temporal das Variáveis Físico-Químicas no Reservatório Billings, em São Paulo. Então, é sabido que as atividades antrópicas vêm causando impactos, levando a alterações nos ambientes biológicos, físicos, químicos, em consequência, na saúde humana. Quando falamos sobre qualidade de água, a perspectiva é a mesma. O Complexo Billings faz parte da bacia hidrográfica do Alto Tietê e é o maior reservatório de água doce do estado de São Paulo. De acordo com as pesquisas que vêm acontecendo ao longo dos anos também, é possível perceber que essa área apresenta uma significativa ocupação populacional e recebe também grande carga de efluentes sanitários e industriais diariamente. O reservatório apresenta um volume útil de 1.131 hectômetros cúbicos, tendo sido registrado para o primeiro semestre de 2020 um volume de armazenamento médio em torno de 59,87%. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar a existência de variação temporal e espacial das variáveis físicas, químicas e biológicas da água do reservatório Billings. A área de estudo é o reservatório, que faz parte da bacia hidrográfica do Alto Tietê e abrange 6 municípios. A represa está localizada na porção sudeste da região metropolitana de São Paulo. As águas desse reservatório são utilizadas para a geração de energia elétrica, abastecimento, saneamento, controle de cheias, esporte, entre outros usos múltiplos. As coletas a campo foram realizadas em fevereiro de 2018, do período de fevereiro a março de 2019, em período seco e chuvoso, sendo estação seca definida como os meses de maio e setembro e estação chuvosa novembro e março. As coletas ocorreram mais especificamente aqui na barragem, no Corpo Central, no Rio Pequeno e Itaquacetuba,
dentro do período já citado anteriormente, sendo coletado 3 réplicas em cada estação. As variáveis ambientais estudadas estão expostas nesse slide. Foram transparência, fósforo total, íons amônio, carbono. É possível perceber os métodos e a referência. Para a caracterização da coluna d'água, algumas determinações foram feitas in situ, com auxílio de uma sonda multiparamétrica, como medidas do pH, temperatura, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, clorofila, amônio e nitrato, sempre da subsuperfície do reservatório. Uma ferramenta importante em limnologia é o índice de estado trófico, que é utilizado como uma forma de avaliar a qualidade da água quanto ao enriquecimento de nutrientes. Para análise do estado, foi empregado a classificação de acordo com o Lamparelli 2004. É possível ver as fórmulas expostas aqui que foram utilizadas para o cálculo, e a classificação varia um grau de trofia que pode ser de ultraoligotrófico a hipereutrófico. A análise estatística foi realizada análise de componentes principais, que teve como objetivo verificar a ordenação dos pontos amostrais dentro da nossa pesquisa. Os resultados e discussão. Um dos principais resultados foi a definição do índice de estado trófico para o reservatório, e é possível perceber que o reservatório apresentou um grau de eutrofia que variou de supereutrófico a hipereutrófico, indicando que esse ambiente recebe uma carga excessiva de nutrientes, especialmente na barragem e no corpo central do reservatório. Os resultados das variáveis fósforo total, clorofila ultrapassaram os limites estabelecidos pela resolução CONAMA. Quanto à análise de componentes principais para o período de seca do reservatório, foi possível notar que a primeira componente explicou 50,8% da variação dos dados, da variabilidade das variáveis ambientais analisadas, enquanto que a dimensão 2 explicou 26,8%. As regiões da barragem e corpo central apresentaram correlação significativa entre as variáveis estudadas, tendo uma maior correlação clorofila, orto e amônio, se correlacionaram positivamente, e é possível inferir que essas alterações das concentrações das variáveis está associado ao fato de que essa área apresenta uma intensa urbanização, poluição difusa, o que foi confirmado por Cardoso Silva 2014. A correlação das variáveis pode ser explicada segundo o aumento das concentrações de clorofila, que indica uma maior produtividade de nutrientes. Já para o período chuvoso do reservatório Billings, é possível notar que obteve-se concentrações elevadas de amônio, nitrato, fósforo total e ortofosfato foram identificados nas regiões da barragem, indicando possível entrada de efluente decorrente da urbanização e impacto negativo na qualidade da água. O amônio é a forma preferencialmente assimilada pelo fitoplâncton, acarretando o aumento da produtividade primária fitoplanctônica. A matriz de correlação, ela tem um objetivo de medir o grau de relacionamento das variáveis e é avaliado pelo coeficiente de correlação. Esse coeficiente varia de 1 a -1. Quanto maior o círculo, maior é a correlação entre as variáveis. E a intensidade de cor, ela indica que quanto mais escuro, mais próxima a correlação de 1 ou -1, indicando que além de forte, a correlação pode ser positiva a partir da tonalidade azul ou negativa a partir da tonalidade vermelha. E o que pode ser verificado nas variáveis ortofosfato, clorofila, condutividade elétrica, fósforo total, que possuem correlação positiva entre si. Equivalentemente, quanto mais próximo do vermelho escuro a correlação, ela significa que além de forte, ela é negativa. E as variáveis clorofila e oxigênio, elas são negativamente correlacionadas entre si. Com o passar dos anos, a urbanização tem sido um fator crucial
às margens do reservatório. Algumas considerações finais do trabalho. O IET determinou que a pesquisa demonstrou ser autossuficiente na predição da qualidade de água do reservatório. A região da barragem apresentou elevadas concentrações de clorofila, fósforo total, indicando que o reservatório está recebendo carga poluidora. O período de seca detém as maiores concentrações de nutrientes, apresentando significativa piora na qualidade da água. Aqui, algumas referências que foram utilizadas na pesquisa e muito obrigada a todos os envolvidos no Simpósio de Ecologia de Reservatórios. Olá a todos e a todas, meu nome é Marcelo e estou aqui para apresentar o trabalho Estimativa do aporte de fósforo total no reservatório de Furnas, em contribuição também com Rayane e Cristina Pereira. É sabido dos impactos da construção de reservatórios artificiais, dentre eles os positivos e negativos, e destaco como impacto positivo a geração de energia elétrica, a irrigação, o abastecimento humano e dessalinização animal, dentre outros. E nos impactos negativos, são vários o espectro destes impactos, mas destaco neste ponto os impactos relacionados aos aportes de sedimentos e efluentes domésticos in natura e, obviamente, os seus impactos relacionados à eutrofização destes ambientes. Neste contexto, enquadra-se o reservatório da usina hidrelétrica de Furnas e este trabalho possui como objetivo estimar o aporte de fósforo total efluente no reservatório de Furnas, com o intuito de subsidiar ações de gerenciamento de recursos hídricos. O reservatório de Furnas banha 34 municípios, porém a sua bacia é composta por 157 e a qualidade da água do reservatório de Furnas não será diretamente proporcional apenas aos municípios lindeiros, mas sim a todos os municípios que possuem na bacia hidrográfica. É recorrente no reservatório de Furnas o aparecimento de água-pés, próximo à foz dos sistemas fluviais afluentes, bem como florações de algas. Nas fotos abaixo, podemos ver as plantas água-pés no reservatório de Furnas, no braço do rio Sapucaí. Obviamente, essas florações de algas e aparecimento de macrófitas estão associadas ao aporte nutricional de nitrogênio e fósforo com a eutrofização desses ambientes, dificultando a navegação e reduzindo a qualidade da água bruta. O reservatório de Furnas localiza-se na bacia do Rio Grande, aqui no seu setor mais amontante, aqui no sul-sudoeste mineiro. A bacia do reservatório ela possui uma área de 51.900 km², com o principal rio formador do reservatório, o Rio Grande, seguido dos rios Sapucaí, Verde, Mortes, Jacaré, Santana e Machado. Tendo o principal uso do reservatório de suas águas para o uso energético, o reservatório foi construído, começou a sua construção em 1958, tendo a sua operação em 1963. A área do reservatório, do espelho d'água, em sua cota máxima é de 1.440 km², com um volume armazenado de aproximadamente 23 bilhões de metros cúbicos. Como materiais e métodos, nós temos na etapa 1 a obtenção e processamento de dados de qualidade da água do IGAM e de dados hidrométricos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nesses sites aqui, repositórios, vocês encontram os dados. Na etapa 2 foi feita uma avaliação pareada, onde foram excluídos dados que não fossem pareados, ou seja, que não tivessem os dois dados. Tá? Então aqui mostra uma ocorrência de dados não pareados. E aqui, nessa região, os dados pareados, seja da concentração de fósforo total pelo IGAM, ou então pela vazão pela Agência Nacional de Águas. A etapa 3 foi a etapa de cálculo da concentração, do fósforo afluente, aporte do fósforo em tonelada dia, e depois, posteriormente, foi dividida pela área de drenagem para termos a estimativa do aporte específico. E etapa 4, os resultados. Evidenciou-se no entorno de Furnas uma baixa densidade
de qualidade, de estações de monitoramento de qualidade da água, tá? Principalmente uma baixa densificação de dados pareados entre IGAM e a Agência Nacional de Águas. No entorno do reservatório foram identificadas 11 estações, porém 5 com dados despareados, tá? E 6, de fato, aqui em triângulos pretos, com dados pareados. E foram por essas estações que foram realizadas as estimativas. E a estimativa do aporte médio diário de fósforo no reservatório de Furnas chegou a um número de 0,48 toneladas dia, no universo amostral de 215 amostras, com desvio padrão de 1,1 toneladas dia. Isso muito em função da amplitude que os dados obtiveram. Com relação às estações de monitoramento, estas foram ordenadas conforme a área de drenagem, da maior para a menor. Destaco neste ponto o Rio Grande como o maior contribuinte, com quase 1 tonelada dia em média, seguidos pelos rios Sapucaí, Verde, Ribeirão da Espera, Rio Jacaré e Rio Machado. Entretanto, no aporte médio específico, o Rio Verde foi o que mais se destacou, com 0,14 aproximadamente quilos dia quilômetro quadrado de aporte, e o Rio Machado vindo logo após com aproximadamente 0,11 quilos dia por quilômetro quadrado. Isso é importante para termos uma estimativa em área correlacionada com usos e cobertura da terra. Como considerações finais, nós obtivemos um valor de aporte médio diário de 0,48 toneladas dia, porém este valor está aquém do valor real, em virtude da dificuldade na obtenção de dados pareados, bem como da baixa densificação, ou melhor, da baixa densidade de rede amostral do IGAM ou então da Agência Nacional de Águas. A proximidade do local do monitoramento com centros urbanos foi identificada no Rio Verde, tá? Principalmente no que tange ao aporte de fósforo total. As classes de cobertura e uso da terra também são características que necessitam de um maior estudo, principalmente aqui na estação do Rio Machado, que tem a segunda maior contribuição específica, e a bacia do Rio Machado é uma bacia produtora de café com uso de adubos fosfatados para correção de solo, de qualidade de solo, fertilidade. Contudo, tem-se neste momento um ponto de partida para o detalhamento de dados em um futuro próximo, tá? E, obviamente, faça um alerta aos dados do IGAM, que não só a concentração é necessária, mas sim também a descarga líquida. Se o IGAM pudesse obter a descarga líquida ao mesmo tempo que se obtém a concentração, já ajudaria bastante. E, obviamente, evidencia-se com urgência a necessidade de melhoria na densificação dessa rede. Gostaria aqui de agradecer. Muito obrigado a todos pela atenção. Até logo.